Eu tava correndo, não podia parar de pensar nisso. Então eu tô aqui gravando. Vamos analisar essa situação aqui. Eu, Gabriel, tô em Bogotá. Tô aqui num parque público do lado planetário. E eu tô aqui falando coisas que importam pra mim, que eu acho importante. E você tá aí ouvindo na mesa de jantar, deitado na cama pra dormir, fazendo alguma coisa. Olha a nossa distância, cara. O que mais traria essa oportunidade, esse grande benefício de poder me conectar com pessoas, além de falar. Eu sei lá, eu poderia tentar outras formas de comunicação, mas o que mais traria o que eu quero passar, a essência da minha ideia, se não falar ela? Encontrar outra pessoa e comunicar o que eu penso. E que benefícios tem poder falar o que você quer, te coloca em tantas situações boas, ou mesmo te tira em situações ruins. Falar é necessário. Tem uma frase do Jordan Peterson que é muito boa nisso. Quando você tem uma coisa a dizer, o silêncio é uma mentira. E é verdade demais isso. Se eu quero falar alguma coisa, isso está em consonância com o que eu estou vivendo. E se eu não falo, se eu fico em silêncio, eu estou indo contra mim. Se essa vontade chegou e eu barro ela, o que mais seria isso além de uma mentira com quem eu sou? É exatamente isso. A gente tem que falar. E falar despretensiosamente. Quando você não tem exatamente aquela vontade, grande vontade de falar, por exemplo, dar um bom dia na rua ou perguntar como uma pessoa tá, abre tantas portas, tantas portas. E eu não tô nem falando de oportunidade de network, de trabalho. Imagina que em algum momento você precisa pedir informação, não sei, eu tô perdido aqui. Eu tenho que falar com alguém como eu saio dessa caramba aqui. Isso aí é quando eu pretensiosamente preciso falar com essa pessoa. E se eu não tivesse treinado despretensiosamente, não tivesse esse costume, sem amarras da minha vontade, agora que eu tenho vontade, que isso é uma verdade para mim, que isso compõe uma energia na minha vida, eu preciso ter isso preparado para falar. Eu preciso estar bem para falar, para não ser mentiroso comigo mesmo. Então fale em público. Mas eu não vou aqui só falar, tipo, a gente tem que falar em público por causa de networking, e essas coisas são importantes e tal. Porque é pular de um penhasco para muitas pessoas. E para mim foi pular de um penhasco. E não dá para ser só faça isso porque é preciso. Muitas coisas são necessárias, mas a gente não sabe o caminho para chegar. E eu acho que isso é muito importante. Porque eu dei bom dia para umas pessoas hoje e eu percebi o quanto eu sabia os caminhos para chegar nisso. Então não é só pular do penhasco. Eu quero te falar como pular desse penhasco. É um pulo calculado, entendeu? Eu acho que nada é melhor para falar disso do que a análise do comportamento. Tem outros assuntos que eu converso aqui que eu acabo falando de outras coisas, de cognitivismo ou de histórico-cultural, mas aqui não tem como falar de outra coisa, tem que ser análise do comportamento. Mas primeiro eu vou ter que explicar umas coisinhas. Por exemplo, a análise do comportamento funciona em 3 etapas: o estímulo, a resposta e a consequência. O estímulo é o fator ambiental, uma característica, algum elemento que vai estimular a minha resposta, que vai influenciar na minha resposta, no meu comportamento, na minha ação. No infinitivo, tipo correr, pular, falar, olhar, coisas públicas. E esse comportamento vai gerar uma consequência. Então vamos dizer aqui. É, eu, Gabriel, vi um pássaro. E eu estou dizendo, pássaro. O estímulo, pássaro, me fez ter um comportamento de pássaro, de falar pássaro. E isso me traz uma consequência. Ao falar, vamos dizer que tem alguma pessoa aqui do meu lado. Eu sou Gabriel, tem aqui Daniel. E aí eu falo, Daniel, pássaro. Quando o Daniel me dá uma resposta, ele faz um comportamento ao que eu estou falando. O comportamento dele vira uma consequência para mim. Então, quando eu falo pássaro e Daniel faz alguma coisa, isso é reforçador para mim. E até aqui você deu para entender mais ou menos
que isso funciona com satisfação. Se eu faço uma coisa e isso traz uma satisfação, satisfaz meu comportamento, traz alguma coisa nova que vai reforçar meu comportamento, isso faz com que eu me comporte mais, que eu fale mais, passa. Agora vamos trazer ao ponto. Se eu, Gabriel, vim aqui gravar, e aí eu vejo uma pessoa, e aí eu deixo de falar, e aí, por esse estímulo que está sendo aversivo de uma pessoa me olhando, eu deixar de falar, e eu parei de gravar, esse estímulo vai sumir, porque eu não estou mais gravando, eu não estou mais diante desse estímulo, e agora eu estou tranquilo, satisfeito, porque tirou a minha insatisfação. E aí, tipo assim, pô, Gabriel, mas você tá falando justamente o contrário, o que que é mal de falar em público? Vamos imaginar a mesma situação que chega uma pessoa, só que eu continuo gravando, como eu estou fazendo agora. Tem uma mulher com um cachorro ali me olhando, tem um cara que tá no telefone me olhando feio aqui em cima, e eu tô falando do mesmo jeito. E agora ele virou pra lá, e a mulher também saiu. Então, esse que tava sendo um estímulo aversivo pra mim, agora não tá mais aqui. E eu fui reforçado porque essa coisa saiu e eu continuei gravando. Então vamos lá. Se quando eu me comporto para sair disso, as pessoas podem olhar ou não olhar, ou quando eu me comporto para continuar nessa situação, gravando com as pessoas me olhando, e elas me olham e depois param de me olhar, o que isso quer dizer? Ninguém se importa! Ninguém se importa! Ninguém quer saber! Tipo, ninguém liga. Tipo, você tá gravando, elas vão olhar. Ah, esse cara gravando, tá falando o quê? E acabou. Acabou, tipo, não vai ter um grande repercussão social quanto a isso, ninguém vai, tipo, te espancar na rua, isso vai continuar do mesmo jeito, cara. Não vai mudar nada. E tem um conceito na análise do comportamento que fala exatamente disso. Exatamente. Contiguidade. Contiguidade fala quando a gente associa uma consequência com a resposta somente pela relação temporal entre elas. Então, eu acho que porque eu estou gravando, as pessoas estão me olhando. Mas isso é só uma relação de tempo. É a mesma coisa. Pô, toda vez que eu saio de casa chove. Então porque eu saio de casa chove? Não, cara. Não, não. É a mesma coisa que as pessoas vão olhar se você gravar, se você caminhar. Se você não fazer nada, elas vão olhar. Então apenas grave, cara. Apenas grave, como eu estou fazendo, né? É o meu caso. Mas pode ser levantar a mão na aula, pode ser falar numa loja, pode ser, não sei, falar a ideia que você queria no seu trabalho. Porque isso é verdade pra você. Então não deixe amarras inúteis, que são só questões de tempo, ditarem uma grande relação funcional da vida que não tem nada a ver. As pessoas vão olhar, vão deixar de olhar, e não é por isso que você vai deixar de passar o mais importante da sua vida, morrer sem passar esse mais importante por causa de uma relação de tempo. É loucura, é loucura. Não tem por que fazer isso. Então é isso. Fale em público e comece com coisas pequenas. Você não precisa, tipo, eu não comecei aqui. Primeiro eu gravei no meu quarto. Antes disso, foi escrever um roteiro. E antes de escrever um roteiro, foi escrever no meu diário. Então, olha como as coisas foram se aproximando. E aí tem outro conceito da comportamental, que é a aproximação. Faça coisas que vão estar próximas. Você não precisa nem gravar ou em casa, testar, levantar a mão. Parece idiota. Mas é o mesmo comportamento. Você vai mudando a situação, aproximando. Talvez na sala de aula, tenta. Tem gente que odeia isso, eu odeio isso. Mas você pode levantar a mão para perguntar uma coisa óbvia. Ou então para fazer. Não sei, começa com coisas pequenas. Na sala de aula não precisa ser uma grande pergunta, ou só para levantar a mão e falar: professor, posso ir ao banheiro? Ou professor, você pode explicar melhor isso de novo? Coisas que não vão te colocar numa situação tão ansiogênica e vão te aproximando do que você quer fazer. Tem como fazer isso. Se você quer gravar, comece gravando em casa. Depois comece falando alto na rua. Não sei, sai com fone de ouvido, como tem certas pessoas em Bogotá que fazem isso. Caminhando tal, fala em voz alta. As pessoas vão olhar, vão deixar de olhar e isso não vai importar em nada na sua vida. Nada.
Comece com coisas pequenas e com o tempo você vai chegar onde você quer chegar. O ponto é começar. Não tem caminho certo para fazer isso, mas tem um caminho e você tem que encontrar o seu. Esse é o ponto. Começa de algum lugar. É isso. Fala em público, cara.